Bom dia, turma do nono ano. Aqui é o professor Vitor de Geografia. Nós estaremos introduzindo o capítulo 5, China, a potência do novo milênio, nas páginas 188 a 191, ok? Vamos lá, galera. China, o grande dragão vermelho. Muita gente não entende a mitologia por trás do dragão vermelho representar a China, mas nós iremos explicar hoje. Segundo a mitologia chinesa, né, o dragão simbolizava força e sabedoria, já que tinha sido o dragão, né, um dos convocados pelo Criador para ajudar na criação do mundo. Então, eles sempre tiveram esse título, né, para o dragão na mitologia chinesa: sabedoria, força, valentia. O dragão era tudo isso. Né? Alguns milênios depois, essa simbologia se expressa com propriedade, né, na questão econômica da China, né? E, diferentemente de alguns outros países, ela soube lidar com o movimento de desenvolvimento e estrutura da política socialista, e ela se abriu a uma economia competitiva de mercado. Por isso que o dragão é representado na cor vermelha. O vermelho faz referência ao socialismo, certo? Então, seria aí um socialismo forte e sábio, né? Esse seria o simbolismo do grande dragão vermelho. Sobre a sua localização espacial e as suas dimensões gigantescas, certo? Então, a China, que é chamada República Popular da China, apresenta a terceira maior área territorial dentre todos os países, né? Seu espaço geográfico, ele abrange aí 9.536.499 quilômetros quadrados de extensão. É de fato absurdo o tamanho da China, certo? Ainda mais as suas fronteiras também são absurdas. 22.000 quilômetros, 22.800 quilômetros de fronteiras. Ela vai se limitando aí com a Mongólia ao norte, ao sudeste com a Rússia e a Coreia do Norte, ao noroeste com o Quirguistão e o Cazaquistão, ao leste com o Targistão, Paquistão ao sudoeste e com a Índia, o Nepal, Butão e Mianmar, ao sul com Laos e Vietnã, ao nordeste e oeste com o Oceano Pacífico, onde se encontra aí mais 6.000 ilhas administradas pela China, certo? Então vão se estendendo aí ao longo de 8.800 quilômetros ao redor do seu litoral ali, e todos são pertencentes à administração chinesa. Politicamente, a China ela é dividida em 22 províncias, certo? Sendo 5 dessas províncias regiões autônomas. Duas regiões têm administração especial, que são Macau e Hong Kong, além de 4 cidades cuja administração é feita pelo governo central, certo? Então, Macau e Hong Kong pertencem à China, mas elas são ali regiões autônomas, certo, gente? Ok? Sobre a população chinesa, né, nós podemos observar aí, em 2017, ela contava aproximadamente aí com 1.385.000 habitantes. É a maior população absoluta do planeta, certo? E dizem, né, os historiadores, que essa quantidade absurda da população é resultado de uma política natalista de um imperador, implantada por um imperador chinês, que era Mao Tse Tung, que ele acreditava o seguinte, que se houvesse muitas crianças, né, conseguisse desenvolver uma população muito grande, né, os pais quisessem ter diversas crianças, essas crianças iriam crescer e formar um forte exército, uma grande força militar, que é a maior força militar do mundo, a partir dessa política de incentivo à natalidade. Então ele incentivava, Mao Tse Tung incentivava de fato a natalidade para poder então adquirir essa força militar que ele tanto queria. Contudo, né, na década de 1970, começaram a se perceber aí, gente, que havia um problema aí com esse crescimento da população, certo? Esses problemas eram problemas sociais, políticos e urbanos, certo? Então, o governo chinês passou a impor uma política antinatalista, contrária do que ela vinha
defendendo, antinatalista, que era a lei do filho único. Então, ele é um plano governamental, certo? Para a zona urbana, o casal só poderia ter um filho. Para as zonas rurais, como necessitava da mão de obra, o casal poderia ter 2 filhos, mas não poderia passar disso. Tem-se alguns relatos que, a partir desse momento, alguns governos que passaram a assumir a China cometeram diversos crimes, certo? Como esterilização em massa, abortos forçados, assassinatos de recém-nascido, abandono de bebê pelos seus pais, porque eles tinham medo dos problemas políticos que poderia gerar uma concepção não autorizada, certo? Como, por exemplo, se você tivesse 2 filhos na zona rural, urbana, né? Uns filhos seus tinham direito à escola, tinham direito ao hospital e tudo, o outro não. O outro não poderia estudar, certo? O outro não poderia ter direitos sociais, ok? Então, até hoje são vistas as consequências dessa política na China, certo? Porque ela apresenta uma acentuada queda no crescimento vegetativo, uma maioria de homens, né, no conjunto total da população, milhares de crianças impedidas de estudar por conta, né, da lei que determinava que quem nascesse fora da taxa permitida não teria direitos sociais. E devido a esses problemas, né, causados, a China começou então a repensar essa política do filho único. Então, a partir do ano 2015, os casais podem agora ter 2 filhos, certo? Então, passou a ser permitido 2 filhos. Essa decisão nova visava aí diminuir o impacto, né, para que não houvesse um envelhecimento da população chinesa ao longo do tempo e isso trouxesse um prejuízo econômico para o país, certo? Então iria faltar mão de obra, ia ter um problema com a previdência social e entre outras coisas. Então eles decidiram abrir essa exceção em 2015 para que a partir de agora o casal pudesse ter 2 filhos, certo? Apesar dessa grande população, a distribuição espacial da população chinesa é bastante irregular, ok? Então, em razão basicamente de 2 fatores, a natureza e as áreas de desenvolvimento econômico. No mapa da página 190 você vai observar bem o que nós estamos falando. Nós podemos aí comparar, né, as condições naturais do território chinês com o relevo, clima, vegetação, hidrografia, né, com a ocupação da população e com a densidade demográfica. O que é a densidade demográfica? A quantidade de pessoas por metro quadrado. Então, nas áreas de maior desenvolvimento, né, como as grandes cidades e as zonas econômicas especiais da China, estão localizadas em áreas justamente em melhores condições naturais, o que vai permitir o grande povoamento, né, a grande concentração. Nas outras áreas, com desertos, montanhas que dificultam o povoamento, vão estar as menores cidades, os lugares menos povoados. A maior concentração populacional da China está situada ao leste do território chinês, certo? Onde a natureza é mais abundante, onde economicamente a China é mais rica, certo? Existem várias planícies férteis, climas temperados, subtropical, certo? Além da maior concentração industrial, consequência disso, que supera aí os 200 habitantes por quilômetro quadrado, certo? Por outro lado, as regiões, né, do deserto e, por exemplo, o deserto de Gobi, ao norte, apresenta uma pequena ocupação humana, com densidade demográfica inferior a 1 habitante por quilômetro, para você ter ideia como é desigual essa divisão na China, ok, gente? Então, o povoamento de fato é escasso. O leste da China ele é muito povoado, enquanto o seu oeste é totalmente despovoado. Fatores: economia, clima e condições de vida. Então, basicamente, a grande maioria da população chinesa ela ocupa o leste da China, ok, gente? Certo? Nós iremos continuar as demais assuntos a respeito da China na próxima aula. Vejam o material, vou estar mandando um exercício para vocês
em áudio. Faça um exercício, qualquer dúvida, tire conosco, ok? Tenha um bom dia e tudo de bom.